Olá e seja muito bem-vindo ao podcast da Central do REIT. Aqui nós discutimos a estratégia para você conseguir ter uma renda eterna em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. Eu sou o Joaquim Alves e na minha frente eu tenho o Ismael Fernandes. Tudo bom, Ismael? Tudo bom, Joaquim? Cara, e hoje nesse podcast o tema é Data Center e infraestrutura são os melhores setores para o futuro? Então, Cara, são dois setores bons, né? Mas o investidor tem que entender o que ele está investindo, né? E são dois setores aí um pouco mais complexos, né? Principalmente para quem não é da área de tecnologia. e aí, cara, uma primeira pergunta eu falaria o seguinte: é possível definir um setor como o melhor para se investir? O melhor é relativo, né, Joaquim? Então, o que é melhor? Qual que é a melhor comida? Qual que é melhor? Depende do gosto, né, do freguês, né? Para aquele investidor que quer, de repente, ali, o REIT mais seguro, né, com menor volatilidade, enfim, esses REITs não se encaixariam, por exemplo. Mas para aquele investidor que busca, ali, de repente, maior crescimento, na perspectiva de mercado, se expor a um setor tecnológico mais dentro dos REITs, Valorização de patrimônio. valorização de patrimônio, enfim, esses REITs acabam se encaixando aí, né? E aí, do que se trata, cara, o setor de data center? O que é isso? Então, o primeiro aí, né, Equinix, inclusive o gigante do setor, começou lá no começo dos anos 2000, né, que eles começaram a ver que a demanda por armazenamento de informação, ela estava cada vez mais alta, né, e que as empresas já não estavam ficando viável para elas armazenar, ter o seu próprio data center, que é o que chama de data center in-house. Quem trabalha, de repente, em alguma empresa deve ter aquele data center pequenininho, né? Numa sala lá, que tem aquele super ar-condicionado. Um quartinho, né? Um quartinho, com aqueles gabinetes. Mas conforme as empresas vão crescendo, aquilo começa a ter um dispêndio muito grande, né? Você precisa de um técnico, você precisa de suporte, enfim, aquele tem que ficar conectado 24 horas por dia. Dependendo das informações ali, você precisa ter essas informações replicadas em outro provedor, em outro data center, para que não se perca, né? Então, a empresa vai crescendo e ela manter o data center, de repente não é uma finalidade principal, né? Você pega uma empresa aí, sei lá, de telefonia. O case da empresa não é ter data center, é trabalhar com telefonia. Então, terceirizar isso é importante. Inclusive, a Equinix, ela foi a primeira que previu isso aí, né? Que um aumento exponencial na necessidade de armazenamento de informações e criaram os data centers com esse intuito. E nos data centers também tem uma outra frente que é a interconexão. Fala um pouco pro pessoal aí. Então, aí até continuando a história aqui, né? Aí quando eles começaram, eles eram até tido ali especializado, mas alguns consideravam eles até como REITs industriais. Porque nada mais do que eles faziam era ter o galpão, oferecer toda a infraestrutura, né, de cabeamento, refrigeração, enfim, energia 24 horas por dia, energia de emergência. Só que eles começaram a ver que existiam empresas menores também, né, não só as gigantes, que queriam armazenar essas informações. E aí eles começaram a oferecer até colocation, né? Que era ali só um espaço menor para a empresa armazenar, e aí você tinha diversas empresas dividindo o mesmo espaço. O primeiro foi atacar, depois colocation, aí depois o sistema de nuvem, né? Onde a empresa não precisava nem mais se preocupar com hardware, só comprava ali o espaço virtual. Só que para você armazenar essas informações, a empresa ela precisa se conectar, né? Então eu preciso estar ali, a minha empresa que está aqui de repente em um lugar, se conectar a esse data center que está às vezes em outro estado. Certo. Só que existe aquele ambiente de comércio virtual também. Eu vou dar um exemplo aqui da Amazon, a Shopify, por exemplo, Mercado Livre, né? Então, quem faz negócio com a Amazon, né? A empresa, por exemplo, lá que vende sapato, né? Na Amazon, ela precisa estar conectada com o servidor da Amazon para que essa venda ocorra na internet. E essa conexão é o que a gente chama de interconexão. Então você conecta um cliente com outro, você conecta um data center com outro, entendeu? Data center com cliente. Então são diversos pontos de interconexões que precisam ser colocados ali à disposição de quem está utilizando aquele data center. E para resumir, quanto mais data center você tem, mais próximo você vai estar do seu cliente,
mais próximo do consumidor, e maior vai ser o ecossistema que você cria ali, né? Então, de novo aqui voltando para a festa, né? Imagina que você chega num lugar, tem 2 festas, uma vazia e uma cheia. É natural que você vai querer ir para a festa que está cheia, entendeu? E os data centers funcionam, em termos de interconexão, é quase assim, né? Então você tem data center que tem mais interconexão que o outro, é como se fosse a festa cheia ali. E a interconexão é importante até para segmentos, por exemplo, segmentos de jogos online, o streaming, né? Porque se tem uma maior interconexão, você tem um menor delay, um menor lag, né? Assim, aí você evita as latências, né? E por isso que tem todo o sistema de cabeamento, né? Que eles mesmos fazem, né? As pessoas nem acreditam, né? Mas eles têm cabeamento transoceânico, né? Atravessando o oceano aí, de cabo de fibra ótica. Inclusive saindo aqui do Brasil, indo para os Estados Unidos, indo para outros continentes. A Digital Realty tem, por exemplo, em Fortaleza, ligando até Miami, e lançaram agora, né? Que vai estar saindo de Fortaleza até Portugal, conectar o Brasil com a Europa, né? Sim, e aí você falou de 2, cara, o Equinix, citou 2 aí, e a Digital Realty. E que mais? Que outros REITs de data center tem no mercado? A gente tem 5 grandes REITs de data center, né? REITs. Aí a gente tem o maior, que é Equinix, Digital Realty, SARS One, CoreSite e QTS. Ainda teria aí, em tese, um sexto, né? Que ao meu ver não é um REIT de data center, que é a Iron Mountain. Porque tem um pedaço do negócio. Porque na verdade a Iron Mountain, o case principal deles é armazenar papel, informação, mas agora eles vêm aumentando ali a sua quantidade de data center. Mas os data center deles é muito voltado ali só para armazenamento de informação e muito pouco interconexão. E outra coisa, e os inquilinos, os mais importantes aí? Quem são os inquilinos de data center? Então, quais são os maiores inquilinos de data center hoje? A Amazon, sistema AWS, né, de nuvem da Amazon, sistema Azure, IBM, Microsoft, Alibaba, né? E são só os gigantes que a gente conhece. Aqui no Brasil, quem mais utiliza esses REITs de data center? Rede Globo, armazena todo o seu sistema ali de informações no Equinix. Que mais? A Claro, né? Telefonia, quem mais? A NET, né? Que agora também é Claro. Então, você tem a Spotify, então todas as músicas que a gente escuta aí de Spotify, a maior parte delas estão ou no Equinix ou no Digital Realty, que são as principais nuvens. Então, assim, você tem uma infinidade de empresas que acabam precisando armazenar essas informações, que recorre para esses data centers. Agora, mudando para o setor de infraestrutura, do que se trata esse setor de infraestrutura? Então, o setor de infraestrutura, existe ali REIT, né, focado, que é o Core Energy, que é um REIT ali, principalmente que trabalha ali com oleoduto, gasoduto, aqueles tanques de armazenamento de petróleo, enfim. Ele é um caso meio que isolado dentro desse subsetor de infraestrutura, mas os principais aí são focados em torres de comunicação, torre de celular, né? Que é a American Tower, que é o maior REIT listado, Crown Castle e SBA. Isso que eu ia te perguntar. Então, os REITs de data center ou de infraestrutura são esses 3? Ou teria mais? Tem o NIT Group também, né? Que é um REIT que acaba sendo um pouco mais problemático, né? Porque ele surgiu de um spin-off de uma operadora de telefonia e que hoje encontra em grande dificuldade. Por isso que o investidor acaba ficando um pouco mais afastado de um NIT, focando nesses 3 principais. E aí, cara, quem são os inquilinos aí dos REITs de infraestrutura? No Brasil a gente tem 4, né? Vivo, TIM, Claro e quem mais? Vivo, TIM, Claro e... Oi? Oi. Tem a Oi, né? Quem não lembra da Oi BR? E nos Estados Unidos tem outras grandes, né? A AT&T, Verizon, assim por diante, né? A Dish tá entrando agora, Spirit. E essa concentração de inquilino aí não é perigoso aí por esses REITs, Mael? Então, esse é um ponto negativo, né? Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente investe, não existe REIT perfeito, não existe investimento perfeito, né? Então, por melhor que seja o investimento, ele sempre vai ter algum ponto negativo ali, e isso que o investidor tem que pesar. Os REITs de infraestrutura, eles têm ali, dependendo do país, mas na maioria das vezes 4 grandes inquilinos. E aí quando acontece uma fusão, uma falência, ele acaba sofrendo bastante, né? É ruim ser um REIT concentrado em inquilino. Mas eles costumam diversificar geograficamente.
Chromecast, por exemplo, só tem presença nos Estados Unidos. SBA tem muita presença nos Estados Unidos e Brasil. E aí a American Tower é o mais diversificado de todos, né? Por isso que o mercado acaba até olhando com melhor para a American Tower por essa diversificação geográfica que eles possuem. Que Estados Unidos, entraram agora no Canadá, Brasil, Argentina, França, Alemanha, Índia, África do Sul. Esse é um REIT muito diversificado aí ao redor. Agora, eu imagino que um portfólio no Brasil e na Argentina também tem um riscozinho cambial aí, não, cara? É o que aconteceu com a SBA, né, em 2020. A SBA, grande parte da receita dela aí é em real, né? Então, o nosso real aí foi uma das moedas que mais se desvalorizou no ano de 2020. E isso acabou dando um certo baque ali na receita dele. Mas eles preveem aí, né, segundo o último Guinness que a SBA ofereceu aí, você até anima para o país. Eles acreditam que o nosso real vai voltar a se valorizar, né? Deus ouça lá esse Guinness deles. Mas eles dão uma expectativa para a cotação do real? Eles não dão expectativa de cotação, mas eles acreditam que no ano de 2021, 2022 o real vai se apreciar aí. Se apreciaria frente ao dólar. Tá certo. Cara, esses dois setores, eles são bem... Assim, atualmente o mercado foca muito, né, por essa questão do crescimento. Tem essa expectativa positiva de crescimento. Mas eles sempre foram assim? Sempre foram bem vistos? Então, eles começaram... Quando começou o sistema de telefonia, quem é mais antigo aí vai lembrar, né? Cada operadora tinha sua torre. Então, às vezes você estava debaixo de uma torre e não conseguia conectar seu celular porque não era a torre da sua operadora. E as operadoras viu que... E aí elas começavam a alugar, né, de uma para outra, mas não era o foco principal delas. Era muito mais fácil elas terceirizar isso. E aí surgiu o que a gente falou, a American Tower, a Chromecast, assim por diante. Qual a expectativa que o mercado tem agora, né, para o futuro desses torres de comunicação? É a questão do 5G e do 6G. Porque elas aumentam muito a necessidade, né, não só de torres, né, mas de que a gente chama de small cells, que elas são bem menores, né? Lembra até um roteador que fica às vezes, né, no poste, no telhado, qualquer lugar eles instalam um small cell daquela lá, porque a necessidade dessas pequenas células, elas vão aumentar demais com o 5G, né, que é a internet das coisas, né, que a velocidade é gigantesca, então o número delas vai aumentar muito. Por isso que tem essa expectativa aí de crescimento, mas é lógico. Eles acabam tendo um ponto negativo aí, porque as próprias operadoras hoje em dia, elas já, nos Estados Unidos, né, em AT&T e Verizon, elas pretendem criar o seu próprio sistema de small cell, porque aí já não tem mais aquela questão de você precisar de uma torre, né? Você instala aquilo em qualquer lugar. E aí os data centers? O setor de data center começou a ser melhor precificado, ou melhor visto quando, cara? Então, até lembrar, né, que, por exemplo, as operadoras de telefonia, elas armazenam em data center, né? A Claro, por exemplo, utiliza o Equinix para armazenar grande parte aí dos seus dados, né? Então, o setor de data center começou a ser bem visto com relação às nuvens, né? A gente vê aí um avanço dessa questão de nuvens aí digital, né? O armazenamento de foto hoje, você armazena suas fotos em nuvem, os dados você armazena em nuvem, né? Da Google, né? Principalmente. Então, esses data centers acabam sendo vistos com bons olhos. Por essa questão, né, de cada vez você precisar mais de espaço para armazenar informação. E existem diversas informações que às vezes elas nunca vão ser usadas, mas precisam ser armazenadas. Então, o seu extrato no banco, lá o teu... Papéis, contratos, contrato, às vezes os números lá de telefone que você ligou, no extrato telefônico, isso tudo fica armazenado, só que quando é que você vai usar novamente? Às vezes nunca, mas tem que estar. E aí alguns data centers acabam tendo foco mais nesse tipo de armazenamento de informação. Boa. E cara, o avanço da tecnologia, ele garante bom desempenho desses setores aí por longo prazo? Você acredita nisso? Então, eu acredito que a tecnologia está avançando num ponto, por exemplo, hoje em dia a gente já tem os processadores quânticos, né? A Digital Realty, a Equinix já estão se preparando para receber esses processadores quânticos, que é interessante que eu estava lendo até matéria, né, mostrando que
elas precisam se preparar, porque enquanto esses processadores que a gente tem hoje, eles são refrigerados com ar-condicionado, né, refrigeração a água, esses quânticos eles vão precisar ser refrigerados com nitrogênio líquido, né? Porque eles precisam ficar quase perto de zero negativo, pra você ter ideia do tanto que eles produzem calor, né? Para que eles funcionem. Mas eles já estão se preparando para receber eles, né? Talvez em 2023, 2024 a IBM já está se preparando para instalar 2 grandes aí, em 2 REITs data center. O que se espera é que com esses processadores aí entrando no mercado, né, se processa as informações de forma cada vez mais rápida. Então essas empresas, como a gente citou aqui, né, empresa de jogos, né, online, por exemplo, a empresa que precisa processar dados ali com uma velocidade muito grande, um dos melhores ecossistemas que existe hoje acaba sendo esses data centers. Cara, e aí a gente escuta você falando até em alguns detalhes técnicos, né, sobre esses 2 setores. E você acha que é preciso ser da área de TI, é preciso ser entendido de tecnologia para investir em data centers e infraestrutura? Olha, eu acho que você não precisa ser o mais entendido do mundo, né? Você precisa entender um pouco. Eu confesso que quando eu comecei a estudar REIT Data Center não tinha material. Então eu acabava procurando entender, e às vezes material que era direcionado para um público da área de TI. E eu não sou da TI, né? Então assim... Era só material técnico, né, cara? Era um material muito técnico, assim, eu penei bastante, assim, era quase que... lia uma palavra, tinha que ir no dicionário para entender o que estava dizendo. E perguntando, às vezes, né, para amigos que trabalhavam na área de TI, o que queria dizer com aquilo ali. Mas hoje em dia já facilitou bastante, né? Já existe muito relatório, muita análise aí para quem não é da área, né? Entender o que aquele REIT faz ali, a perspectiva de crescimento dele para o futuro. Cara, e no ano de 2020, veio a pandemia, né? Muitos setores castigados. Como é que foi o desempenho do setor de data center e do setor de infraestrutura? Então, o setor de data center foi o melhor desempenho em 2020, né? Cerca de 11% a 12%. Ele estava até performando melhor, né, no final do ano aí, deu uma recuada, porque o que aconteceu? Com o fechamento da pandemia, todos os REITs acabaram caindo bastante ali no começo de 2020, né, abril, março, e alguns voltaram, né, principalmente aqueles que estavam operando ainda, e é lógico, os data centers continuaram em operação, o mercado precificou eles lá em cima, e aí eles subiram muito, no final do ano recuou, mas ainda terminou o ano aí como o melhor setor dos REITs. Já os REITs de infraestrutura foi em torno de 4%, eles deram uma desacelerada aí, principalmente com a questão do 5G, né? O mercado ele trabalha muito com relações de perspectiva, né? Expectativa. O mercado ele é ansioso, ele é um ser ansioso e que está esperando crescimento ou recuo muito forte das empresas. Por isso que eu não gosto de dançar essa dança de ansiedade do mercado, né? Mas o setor de infraestrutura subiu também bastante. No final do ano aí teve alguns contratos, né, que foram adiados ou não foram assinados tão rapidamente quanto o mercado esperava, principalmente ali American Tower, Comcast, o 5G demorando assim, no Brasil, por exemplo, né, a gente tem essa questão aí com o nosso leilão da banda do 5G demorando para sair, né, já era para ter saído, então acontece que esses REITs acabaram no final do ano ali também caindo, né, bastante, mas o que se espera aí é que eles voltem a crescer. E aí, Ismael, uma coisa que a gente sempre comenta é que o investidor ele pode se expor ao setor de infraestrutura e data center através de ETFs, né? E no mercado tem 2 ETFs específicos que se expõem a esses 2 setores, que é o SRVR e o VPN. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desses 2 ETFs e qual a diferença deles. Então, o SRVR ele é um pouco mais antigo, aí, né? Cerca de 2 anos. O mercado ele não é bobo, né? Ele viu aí que tinha 2 setores que estavam performando muito bem e chamando a atenção, inclusive até o VNQ, que é o maior ETF REITs, acabou mudando seu índice para incluir os data center e infraestrutura no começo de 2018. E o SRVR ele veio no intuito de captar esses 2 setores aí de REITs, que é infraestrutura e data center. Mas eu nunca entendi muito bem, né? Até porque que eles tinham REITs de outdoor lá dentro. Então, Lamar, por exemplo, tá lá, enfim.
E não tem só REITs, né? Existem empresas chinesas, por exemplo, de data center, então eles são um pouco mais diversificados nesse quesito, porque senão ia ficar muito concentrado também só em REITs americanos. O VPN ele surgiu agora em outubro de 2020, só que com uma proposta levemente melhor aí, né? Porque ele já não inclui mais os REITs de outdoor e já inclui algumas empresas aí até de processamento de dados também, né? Mas eu fiz a comparação do vídeo lá, né? Comparando o VPN e SRVR para quem não acompanha nosso YouTube. Falando basicamente a diferença entre os dois. Inclusive o VPN tem uma taxa de administração um pouquinho menor. Isso é importante, né? Porque o investidor, ele sempre fala, mas a taxa desses REITs, desses ETFs setoriais são muito altas. E realmente, né? Quando você tem um ativo sob gestão baixo, é normal você ter uma taxa alta. E assim que o ativo sob gestão vai subindo, né? SRVR já passou de 1 bilhão agora de ativo sob gestão. E agora com a entrada de VPN, né? Que tem uma taxa menor, que se espera que ele baixe essa taxa dele aí no futuro próximo, né? Mas são dois ETFs, inclusive dentro do setor, dentro dos ETFs setoriais, a melhor performance nos últimos 2 anos é do SRVR. Legal, cara. E aí, até falando em setores, que outros setores serão bons investimentos no futuro? Como é que você enxerga isso? O setor industrial é um setor muito bom aí, que o investidor pode olhar com bons olhos. Setor residencial, né? Principalmente o setor de casas manufaturadas, tem crescido bastante. O setor de apartamento acaba sofrendo no curto prazo, né? Mas isso é muito sazonal. Toda crise a gente vê o setor de apartamentos sendo bastante afetado, né? Então pode ser, tem uma recuperação boa. Então, né? Eu acredito que eles ainda vão se recuperar bem porque são muito bem posicionados, né? Dentro das cidades. Mas você tem diversos setores aí que tem uma perspectiva muito boa de crescimento. E aí, cara, até analisando uma estratégia, você acha que seria interessante, já que tem uma perspectiva boa de crescimento, né, o investidor concentrar a sua carteira só nesses 2 setores, fazer uma carteira com data center e infraestrutura? O que você acha? Não, são 2 setores assim, que ao meu ver são muito válidos, né, de colocar ali na carteira, mas é lógico que não só isso, né? Porque eu sempre falo, se eu soubesse que esse setor ia crescer pro resto da vida, eu colocava ali todo o meu dinheiro só neles, né? Por isso que a gente diversifica aí também. Mas quando a gente olha para a perspectiva de tecnologia, do crescimento dos setores, eles têm uma perspectiva ainda de crescimento a ser considerada aí pelo investidor. Mas você acredita que são 2 setores que tem que fazer parte da carteira de todo investidor? Não, eu acho que não é obrigatório, tem que fazer parte, entendeu? Se você não entende, primeiro ponto, né? Se você não entende o que o setor faz, se você não se sente confortável com aquilo, eu acho que você não precisa investir, entendeu? Eu acho que o investimento está aí para te trazer paz, né? Se investir em algo ali que você não sabe o que vai acontecer, você não sequer compreende como que aquela empresa ganha dinheiro, às vezes é melhor tu ficar de fora para tu ter tranquilidade e investir naquilo que você compreende, porque tem setores que, como a gente já mencionou, industrial, que é fácil a compreensão, residencial, que é fácil de compreender e que também no longo prazo acabam performando muito bem. E aí, cara, fazendo um apanhado geral desse papo aqui, você acha então que data center e infraestrutura são os melhores setores para esse futuro próximo aí? Eu acredito que eles podem ser as melhores performances, né? Então, para aquele investidor ali que busca performance acima de tudo, né? Eles podem oferecer uma performance boa, né? Mas é lógico, tecnologia é algo que a gente tem que estar sempre acompanhando, né? Porque sempre surge algo aí que muda completamente a nossa visão de mundo, né? A forma como as coisas... Quem imaginaria que o táxi um dia fosse... aconteceu o que aconteceu com o Uber, né? Então eu não imaginava. Então a gente tem que estar sempre atento às novas tecnologias aí, né? Por isso que é um setor que precisa de um pouco mais de atenção do investidor. Muito bem, cara. Acho que com isso a gente encerra esse podcast e aí a gente se encontra nos próximos episódios. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.